E está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar estudando o Evangelho de João, nos detendo especialmente no primeiro capítulo, que aparece o prólogo, esse texto lindíssimo, belíssimo e profundamente teológico que revela Jesus como Deus. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. O período de produção da lição da Escola Sabatina é de 5 anos, desde que os autores e temas são votados na Associação Geral. Depois que os temas são votados, os autores têm um período ali, aproximado de 2 anos, para escreverem os guias de estudos. Após os autores finalizarem a escrita de todos os temas da lição, o texto entra em uma nova fase. Ele é postado em uma plataforma, hospedado pela Conferência Geral, onde teólogos de várias partes do mundo têm acesso ao conteúdo. Os autores dos guias de estudo da Escola Sabatina necessariamente são escolhidos entre os professores de teologia da Igreja Adventista ao redor do mundo. Normalmente são doutores em teologia, e um critério importante é que essa pessoa que é escolhida para escrever sobre um tema seja especialista naquele tema, seja um especialista em teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica. Nesse ambiente digital, cada teólogo pode baixar os arquivos, estudá-los profundamente e sugerir possíveis correções e ajustes. Depois que esses guias estão prontos, há um processo de revisão feito por teólogos da Igreja Adventista em todas as divisões do mundo. São 13 regiões administrativas, então há revisões, há anotações, há sugestões, e isso é enviado de volta para a Associação Geral para que haja uma edição final da lição. Quando o texto em inglês está pronto, então a Associação Geral envia os originais da lição de adultos-aluno e depois de adultos-professor, que são arquivos separados e de autoria muitas vezes também diferente, para as editoras da igreja no mundo. As sugestões enviadas por estes especialistas são cuidadosamente analisadas por uma comissão que, com muita dedicação, estudo e oração, avalia quais alterações fazem sentido e contribuem para a clareza e fidelidade da mensagem. Cada ajuste é considerado com seriedade, pois o objetivo é garantir que o texto final seja sólido e inspirador, refletindo a verdade bíblica com precisão. Eu percebo realmente muitas vezes que a gente estuda os temas e quando a gente começa a editorar aqui os textos e quando começa a estudar na igreja, a gente percebe que parece que aquele tema é adequado para aquele momento ali, sabe? Eu já senti isso muitas vezes. Ao longo dos 15 anos de trabalho aqui com a lição da Escola Sabatina, muitas vezes eu percebi, mas esse tema ele é tão propício para esse momento, né? Claro, os temas estudados ao longo da pandemia e em outras épocas também, a gente percebe que eles vêm na hora certa e parece que tem uma mão poderosa por trás desse movimento de escolha de temas, de autores, né? É o que as pessoas precisam ter no coração naquele momento da vida, né? Parece que é algo feito assim propositalmente por Deus para ajudar a igreja dele naquele momento, né? Após esse processo rigoroso, a versão oficial da lição é consolidada em inglês, pronta para ser traduzida para outras línguas e alcançar membros da igreja em todo o mundo. Este é um trabalho colaborativo e global, onde o conhecimento teológico e a espiritualidade se unem para preparar a lição que será estudada e vivida por milhões. Nós já estamos juntos aqui à mesa para compartilhar com você a palavra de Deus. E a nossa gratidão a você que nos recebe na sua casa ou em qualquer outro lugar em que você esteja assistindo agora esse programa, que foi feito especialmente para levar o conteúdo de salvação para a sua vida, para a sua família. Muito obrigado por nos receber. Bom, você sabe que nós fazemos esse programa juntos.
entre amigos, entre colegas de ministério, e eu quero apresentá-los mais uma vez, eles que estão conosco ao longo de toda essa temporada. Aqui à minha direita, o pastor Henrique Gonçalves, pastor da igreja do NASP Engenheiro Coelho. Henrique, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Vinícius. Está sendo muito bom para mim participar aqui com vocês do Lições da Bíblia. Prazer o nosso. Pastor Elias Brenha, nosso ministerial aqui da região de Campinas, né, e as cidades adjacentes aqui. Amigo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, pastor Vinícius. Meu amigo, bom estar aqui, né? Porque, afinal de contas, aqui a gente aprende, né? Mais do que ensina. É uma verdadeira aula de teologia e tantas coisas boas, né? É um privilégio. Que bom, muito bom estar com vocês. Pastor Wilson Paroski, nosso professor de teologia de Novo Testamento, que bom recebê-lo mais uma vez. Obrigado, pastor. É uma alegria estar aqui. Vou pedir o senhor para fazer uma oração para nós, por favor. Nosso Deus e Pai, mais uma vez a Tua palavra será aberta. Estamos estudando o Evangelho de João e te pedimos que nos assistas com o Teu poder, com a Tua graça. Amém. Guiando, iluminando os nossos pensamentos, nossas palavras, que tudo seja feito e dito para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus queridos amigos, nós nesta lição, no tema do programa de hoje, nós vamos voltar agora ao primeiro capítulo. Vamos começar do início mesmo, do primeiro, que é a apresentação que João faz, pastor Paroski, de Jesus Cristo e a sua divindade. É o prólogo de João, ou seja, são as primeiras palavras que João diz para introduzir o seu livro. E esse é um texto de riqueza espiritual, teológica, literária, enfim, sobre todos os prismas que olharmos esse texto, nós vamos enxergar a beleza, a qualidade, a profundidade. E eu gostaria de ouvir as suas primeiras impressões sobre a introdução do livro de João. O chamado prólogo de João é a passagem que vai do versículo 1 até o versículo 18. Prólogo significa introdução. É a introdução do Evangelho. E é interessante nós notarmos que esta introdução, este prólogo, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte até o versículo 5, onde ele descreve o Logos. Logos é uma palavra grega que significa simplesmente palavra. Okay. Palavra. Na maioria das nossas traduções portuguesas, ela aparece como verbo. Isso tem a ver com a noção de que verbo é algo dinâmico. Mas nós temos a Nova Versão Internacional, por exemplo, que traduz como palavra. É o Logos. Então, nesses primeiros 5 versículos, João fala de Jesus em seu estado anterior à encarnação. Aí nos versículos 6 até o versículo 13, ele vai falar então do ministério, do Logos encarnado. E no versículo 14 em diante, até o 18, ele vai trabalhar com alguns conceitos relativos a Jesus. Nesta primeira parte, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Muito interessante que João começa o seu evangelho da mesma forma que Gênesis começa. Na mente de qualquer judeu, quando ele ouvisse no princípio, imediatamente seus pensamentos se voltariam para o livro de Gênesis. E o que nós lemos em Gênesis? No princípio no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, Deus. É assim que a Bíblia começa. João agora, ele fala, no princípio era o verbo, a palavra. Mas não era Deus? Sim, ela estava com Deus. A palavra estava com Deus. Mas para que a palavra para que a palavra pudesse estar com Deus, só pode significar uma coisa, que a palavra era Deus. Então aqui ele estabelece a pré-existência de Jesus. Logo de cara, qual é o princípio? O princípio é o ponto em que tudo aquilo que teve um começo, começou. No princípio, Deus criou céus e terra.
O princípio marca o ponto de partida de tudo aquilo que teve um começo. Ok. E o que João fala? No princípio era. Anterior ao princípio. Então. Ele já estava lá naquele ponto em que tudo aquilo que teve um começo, começou, ele já estava lá. No princípio era a palavra estava com Deus, Deus não estava sozinho. E para que isso acontecesse, a palavra tinha que ser divina. Então, a palavra era Deus. Aqui ele estabelece claramente a pré-existência e a divindade de Jesus, logo de cara. E o versículo 2 ele enfatiza, ele repete, ele estava no princípio com Deus. Isso, só completando, Pois não. isso significa que Jesus mesmo, em primeiro lugar, é incriado, ou seja, ele não é criado. Porque o princípio é o ponto em que tudo aquilo que teve um começo, começou. Naquele ponto, Jesus já existia. Então, Jesus é incriado. E, para ele estar com Deus, significa que ele era Deus. E é o que Jesus vai dizer ao longo deste evangelho, em seus discursos. Eu e o Pai somos um. Aqui, então, o evangelista João está chamando Jesus de a palavra, que é uma tradução da palavra grega logos, Isso. que significa exatamente palavra, e foi traduzido em algumas versões, como o senhor mencionou, como verbo. É curioso pensar por que, não é, João chama Jesus de a palavra. Poderíamos elaborar um pouquinho sobre isso? Não é fácil respondermos com segurança o porquê João usa o termo logos para se referir a Jesus. Uma possibilidade é como é que Deus cria todas as coisas no Gênesis? Com a palavra. É pela sua palavra. O salmista vai dizer, os céus pela sua palavra se fizeram. Talvez João tivesse isso em mente quando ele utilizou a palavra para Jesus. É a palavra criadora de Deus. Uma outra possibilidade é porque nos dias de João, os judeus evitavam se referir a Deus diretamente, por uma questão de reverência. Então, às vezes, eles queriam se referir a Deus, mas eles falavam a glória de Deus, Ok. ou a palavra de Deus, ou o poder de Deus, para se referir a Deus. Então, esta é uma outra possibilidade. João esteja apenas sendo um bom judeu aqui, que utiliza o termo com reverência. Terceiro Então, mandamento aí. mas é difícil nós sabermos com exatidão o porquê que ele o faz. Mas não há dúvida de que no contexto ele está deixando bem claro que a palavra, Cristo, não é? Cristo é anterior àquele princípio e se ele é anterior, ele só pode ser Deus. Antes do princípio, esse é o domínio de Deus. Depois do princípio, é o domínio da criação. Cristo pertence ao domínio de Deus. Eu lhe fiz essa pergunta porque talvez para uma pessoa talvez mais desavisada pudesse pensar que aqui há uma divinização daquilo que Deus fala. Mas aqui Jesus é o portador da palavra divina e ele é o ser divino que pronuncia essas palavras. E como o senhor mencionou, acho que essa segunda colocação, eu penso que faz bastante sentido, porque João era de fato um judeu, estava debaixo da lei, como todos nós estamos, e ele teve cuidado de, quem sabe, preservar o nome de Deus, usando uma expressão que se referia indiretamente a Deus. Por exemplo, Mateus, quando se refere ao reino de Deus, ele utiliza principalmente a expressão reino dos céus. Ok. Para não falar o nome de Deus. Para não citar o nome de Deus. É uma forma de reverência. Muito, muito curiosa essa colocação. Mas eu acho interessante também essa colocação do pastor Parossi, quando ele disse que João abre o livro dizendo no princípio era o verbo, né? Ou seja, Jesus ele é antes do princípio, né? Então, esse é o conceito da pré-existência e esse conceito no Evangelho de João, tanto pré-existência como eternidade, como divindade, eles caminham juntos, né? Porque quando você fala em
em pré-existência ou eternidade, você está falando em algo no passado, no presente e no futuro. Você agrega os 3 momentos da história de uma pessoa, aqui no caso, Deus, né? Então, uma coisa importante aqui, que eu vejo que a gente também precisa considerar, é que esse conceito da pré-existência de Deus, ele não é apenas um conceito joanino. Ele permeia a Bíblia, né? Ele permeia a Bíblia no princípio, desde o Gênesis até o Apocalipse. Por exemplo, quando você vai a Colossenses 2,9, onde Paulo diz assim, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, você está dizendo o quê? Que ele é um pré-eterno, que ele não teve princípio, não teve e não tem fim. Ele sempre foi e sempre será. Quando você vai, por exemplo, ao livro de Salmos, eu até separei esse verso aqui, que eu acho interessante, que é o Salmos de Moisés, né? Salmos 90, verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, esse é um conceito que, para a mente, no caso dos judeus, o conceito da divindade, ok, mas atribuir isso a Jesus era algo muito difícil para eles entenderem, né? E tanto que a gente conhece a história, né? A rejeição da parte deles, porque Jesus se declarava o eu sou, então isso era algo muito difícil para o judeu acreditar. E isso trouxe realmente grande problema, mas é interessante isso, né? No princípio, o Logos divino. Então, o Deus que nós acreditamos, esse Deus trino, não é? Ele se manifestou, como a gente vai ver ao longo dessa semana também, em forma de homem. Sim. E Jesus era verdadeiramente Deus, para entender e para suprir todas as nossas necessidades como ser humano. É importante lembrarmos também que quando João escreveu esse evangelho, final do 1º século, a igreja já lutava com heresias, com mentiras, e algumas delas questionavam a divindade de Cristo. Então, quando ele começa o evangelho, ele já começa pontuando e enfatizando. Ele estava com Deus, ele era Deus, ele afirma a pré-existência, ele afirma a divindade, ele afirma também aqui nesse texto, no verso 1 e 2, a personalidade distinta de Jesus dentro da divindade, e ele vai além. E esse além a gente encontra no verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Associando ao primeiro verso, no princípio. João está aqui falando para nós que Jesus, ele teve participação ativa em toda a criação. E quando nós juntamos isso com todo o contexto do Evangelho de João, por que essa informação é tão importante? Porque os milagres que Jesus faz em João, eles atestam da sua divindade. São milagres que estão relacionados a ações contrárias à natureza, como a água se transformar em vinho, como o pão que é multiplicado, que demonstram o poder criador daquele. Então a gente pode chegar à conclusão de que as mãos que criaram o universo e sustentam o universo, tudo foi criado por meio dele. Essas mãos que criaram e sustentam o universo foram as mesmas mãos que foram crucificadas na cruz. Pastor Paroski, circula por aí já há muito tempo uma versão não autorizada das Escrituras que traduz este verso 1, né, de uma forma equivocada, que diz que o verbo era um Deus. Não é? Eu queria perguntar para o senhor, para benefício dos nossos telespectadores que eventualmente possam ter contato com essa tradução, por que essa tradução ela é equivocada e não deveria ser assim? Essa é uma tradução tendenciosa, que antes de os tradutores se assentarem, eles já sabiam o que eles iriam dizer. A tradução tem que ser o mais fiel possível ao texto. No texto grego, por exemplo, não há um pronome pessoal antes da palavra Deus, não há um artigo definido antes da palavra Deus. Não há esse artigo, isto é verdade. Mas isto não significa que Deus aqui seja indefinido ao ponto de justificar a tradução um Deus. Não, esta regra não existe na gramática da língua grega.
Isso é uma leitura absolutamente indevida. Se nós tivéssemos um artigo definido antes da palavra Deus, então nós estaríamos dizendo que o verbo, Jesus, é o mesmo Deus com quem ele estava. Isso é impossível, porque note, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o Deus. Se tivesse então, o artigo... Se tivesse o artigo, João uma estaria pessoa só. dizendo que era uma pessoa só, que o Deus com quem o verbo estava era o verbo. Ok. Não, isso está errado, mas isso não significa que a palavra Deus aqui deva ser vista de modo indefinido. Não existe essa regra na gramática grega. Cada vez que o artigo definido está ausente, então o substantivo é indefinido. Não existe isso. Existe nesse contexto uma série de situações em que o substantivo, ou seja, o termo em si, não está precedido de um artigo e nem por isso precisa ser traduzido como um. Por exemplo, no versículo 13, aqui não há artigo definido, então nós deveríamos traduzir assim: os quais não nasceram de um sangue, nem da vontade de uma carne, nem da vontade de um homem, mas de um Deus. Não se justifica, não é porque o artigo está ausente em todos esses momentos aqui, mas não é porque o artigo está ausente que nós vamos traduzir o substantivo de modo indefinido. Essa regra não existe na gramática. No caso do verso 1, a ausência do artigo faz o substantivo Deus funcionar como uma característica da pessoa anterior, do sujeito aí. O verbo era Deus, ou seja, ele é divino. 100% divino. Tudo que Deus era, a palavra era. Exatamente. Deus, o verbo era. Nós vamos fazer um breve intervalo, não sai daí, o programa volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia e continuando estudando a Palavra de Deus com você. Antes, porém, eu gostaria de fazer uma recomendação especial do coração para você. Todo mundo quer ter saúde, né? Todo mundo quer ter uma vida saudável, quer viver bastante, quer curtir a família. E a gente sabe que hoje em dia muita gente sofre com essa questão. Sabe que um ponto que a gente às vezes escapa à nossa compreensão é que muitas vezes a gente está com problemas porque nosso corpo está inflamado, sabia? Existe uma série de alimentos ou coisas que as pessoas ingerem que tornam o corpo bastante inflamado. A inflamação tem um lado positivo que às vezes ajuda a combater alguma infecção, alguma coisa que vem, mas quando a inflamação ela passa do ponto, a gente tem sérios problemas. Sabe, existem coisas que você está comendo e atividades que você está desenvolvendo que estão inflamando o seu corpo e estão atrapalhando a sua qualidade de vida. Esta revista aqui, em um dos seus capítulos, vai ajudar você a escolher melhor a sua dieta para que você tenha um corpo livre da inflamação negativa e possa ter mais saúde e viver melhor, com mais qualidade. Pastor Vinícius, eu quero essa revista porque eu não quero ficar inflamado, não quero ficar inflamada. Como é que eu faço para ter essa revista? É muito fácil. Pega agora o seu celular e printa a tela, que está aparecendo aí um número aí para você não perder o programa. E esse número que está aparecendo aí, você vai mandar uma mensagem de WhatsApp e aí você vai preencher um cadastro bem rapidinho para a gente poder enviar sem custo nenhum essa revista para a sua casa. Essa revista, essa edição da revista Esperança, que é o título A Máquina Humana, que você pode ter na sua casa, é um oferecimento dos Anjos da Esperança. Vamos continuar conversando sobre o Evangelho de João e no programa de hoje a gente está falando sobre o prólogo, que é essa introdução do Evangelho de João que aparece no capítulo 1. No bloco anterior a gente viu os versículos 1, 2 e 3, em que a pré-existência, a divindade de Jesus e o poder criador de Jesus Cristo foram muito bem explanados pelos nossos amigos aqui. Nós vamos continuar conversando, e agora eu vou acionar aqui meu amigo Bren, porque esse ser pré-existente, divino, identificado aqui como a palavra, Bren, ele se tornou um ser humano, ele habitou entre nós. Fala um pouquinho da sua percepção disso. Olha, o verso 14 aqui do capítulo 1 é o texto base aqui desse momento. Olha o que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós.
cheio de graça, de verdade, vimos a sua glória. A gente vai continuar discutindo isso, mas eu quero me ater aqui a essa primeira parte, tá? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ali no original grego, esse verbo habitou, ele significa armar tenda, tabernacular. Ou seja, foi a maneira que Deus encontrou, a divindade encontrou, para realmente reaproximar a humanidade dele. Porque seria impossível o homem ir até onde Deus estava. Mas Deus veio aonde o homem estava. Então isso nos faz lembrar, por exemplo, o Antigo Testamento, né? Esse sempre foi o conceito de Deus, né? Estar próximo do seu povo, acompanhar o seu povo. Por quê? Porque o propósito da divindade é salvar o homem. E tudo o que ele fez foi com o propósito de salvar o homem. Então, quando ele habita, assim como lá no Antigo Testamento, né? Deus olha para Moisés e diz assim, olha, me faça um santuário para que eu possa o quê? Habitar. Né? Então ali Deus começa a dar uma ideia de que ele estaria com o povo, a despeito de todo o pecado, a separação que o pecado fez entre o homem e Deus, Deus vai ao encontro do homem, né? E é maravilhoso isso, porque Deus, né, é a essência de Deus. É claro que ele ocultou a sua glória para que o homem pudesse, então, o quê? Entrar em contato com ele. Do contrário, seria impossível, né? A própria Bíblia diz, o homem algum jamais viu a Deus, né? Então, Deus, ele se reveste da humanidade, ele se rebaixa a humanidade e vem habitar entre nós. Caminhou aí, desenvolveu seu ministério, e todos que tiveram o privilégio de acompanhar o ministério de Cristo, viram nada mais, nada menos do que Deus andando no meio do homem. Isso é extraordinário, né? Interessante notar nessa mesma linha de raciocínio que a construção do tabernáculo no deserto foi o cumprimento da promessa de Deus de estar com seu povo. Eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Ele faz essa promessa a Abraão, a Isaac, a Jacó, e ele repete essa promessa a Moisés. Então ele tira o povo de Israel do Egito com a intenção de torná-lo seu povo, para que ele fosse o Deus deles. E essa é a relação de concerto. E essa relação de concerto, ela cumpre, ela alcança o seu cumprimento no momento em que Moisés, então, constrói o tabernáculo para que Deus venha habitar no meio do seu povo, e a glória de Deus enche o tabernáculo. Mas ali, o povo de Israel não tinha acesso. Era só o sumo sacerdote que entrava no Santíssimo uma vez por ano. Deus estava no meio deles, mas Deus estava velado. E agora João diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. O cumprimento da promessa, ele vai um passo além agora, aquilo com a encarnação. Não podia ser visto no tabernáculo, agora estava sendo visto em Cristo. Aquilo que era velado entre as cortinas do tabernáculo, agora se torna visível. Deus está entre nós. A todos, visível a todos. E a glória que é vista são as suas ações divinas. Agora, o povo tem a oportunidade de entrar numa relação de concerto com Deus de uma forma que no Antigo Testamento não era possível. E olha como isso é importante para articular, inclusive, a teologia que João desenvolve no seu livro, porque os sinais, que são os milagres que ele faz, nós vimos em semanas anteriores, são manifestações da sua glória. Então, esta glória, que agora está revelada a todos, estava expressa exatamente nas atitudes de Jesus, ao mostrar a sua divindade. Né? Sim, sem dúvida nenhuma. Uma outra coisa interessante, que para mim, no uso dessa expressão, muito bem explicada por você, Brenha, que habitou, tabernaculou, armar uma tenda, evoca uma noção de peregrinação também, porque os patriarcas, eles eram homens peregrinos. A Bíblia diz a respeito de Jacó que ele habitava
em tendas, assim Abraão também, assim também Isaac. Eles tabernaculavam, o que indicava que eles não estavam fixados na terra, eles estavam em caminho da sua terra. Aqui nós vemos um Deus também peregrino, que nos dá um exemplo também de vida. Nós somos peregrinos nesse mundo, estamos passando por aqui, indo em direção à cidade que está preparada para nós. Eu vejo, por exemplo, esse complemento aqui importantíssimo que o pastor Paroski disse, dessa glória velada de Deus no tabernáculo e da glória exposta de Deus em Cristo ao Ele habitar entre nós. Isso para mim me traz uma reflexão de que, independente se eu consigo ter a percepção ou não, Ele está. Isso é muito importante. Então Ele acompanha, né? Então Ele acompanhou, Ele vai acompanhar, e todas essas manifestações é para dizer para a gente o seguinte: eu quero estar com vocês. Quer dizer, a distância entre nós e Deus, ela não existe. Não existe a distância. Existe uma distância física hoje, mas não espiritual. Você vê que Moisés esteve na presença de Deus 40 dias e 40 noites, e quando retornou ele teve que colocar um véu no rosto, porque a glória de Deus expressa, ou impressa nele, vamos chamar assim, no rosto, era agressiva para as outras pessoas. Mas aqui Jesus estava sem véu, né? A glória manifesta, a Shekinah revelada diante de todos. E é interessante que aqui nós percebemos o desejo dele de habitar entre nós, de estar conosco, e ele aponta isso para o futuro, quando nós chegamos em João 14, um texto tão conhecido: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. No final, ele termina dizendo: para que onde eu estou, estejais vós também. É importante nós lembrarmos nesse momento que isso implicou em um sacrifício enorme, que nós não conseguimos nem dimensionar, mensurar, verbalizar. Quando falamos sobre o sacrifício, pensamos na cruz, mas existe um sacrifício antes. Deus toma forma humana. É interessante que quando nós lemos esse texto, verso 14, o verbo se fez carne, eu imediatamente lembro de um outro texto de Paulo em Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou como usurpação algo a ser agarrado, o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, foi voluntário. Se tornou em figura humana foi servo obediente até a morte. Ele não deixou de ser Deus, mas ele toma a forma humana. Há um tempo atrás eu vi uma entrevista, eu li essa entrevista, de um consultor de RH norte-americano, com muito sucesso. Perguntaram para ele qual que era o sucesso da atividade dele, qual era a estratégia dele. E ele disse assim: se você quiser conhecer uma pessoa, não dê a ela uma responsabilidade, dê a ela um privilégio. Ele diz assim: qualquer pessoa bem remunerada, ela vai dar conta de uma responsabilidade, mas somente pessoas com privilégios, só uma pessoa de um bom caráter vai usar os privilégios em prol de todos. Jesus, sendo Deus, como nós vimos, o Verbo, ele tem atributos, naturalmente, que nós não temos, é uma distinção da criatura. Se eu quiser me transformar em uma formiga, eu não consigo. Mas ele, sendo Deus, ele pôde se transformar em ser humano. O que eu acho de tão lindo nisso? Que Jesus ele usa os atributos que estão relacionados apenas à divindade, não para manutenção do poder, não para manutenção da posição. Ele usa os atributos da divindade para se esvaziar e para servir. Sendo Deus, ele desce um degrau, se torna humano também. Sendo humano, ele desce mais um degrau. Ele se torna um servo obediente até a morte. E ele desce esses 2 degraus, ele se esvazia. Isso implica num grande sacrifício. A irmã White diz que já seria um grande sacrifício tomar a forma humana antes do pecado. Ele toma, depois da queda, não possuiu naturalmente natureza pecaminosa, mas o corpo já não era do tamanho do corpo de Adão. Ele toma esse corpo para que ele pudesse estar conosco, não somente nesse momento que João mencionou, mas para que pudéssemos estar com ele por toda a eternidade. Muito lindo isso. Como entender, pastor Paroski, eu sei que é complexo, a gente entra nos meandros da divindade, dos mistérios, né? Mas essa conexão entre as naturezas
divina e humana em Cristo, né? Porque algumas pessoas vão ter dificuldade de compreender como que isso, e de fato é compreensível que não se entenda plenamente, mas o que a Bíblia nos deixa entender de como se dá o diálogo entre as naturezas humana e divina em Cristo. Nós não temos uma explicação detalhada, completa sobre isso. O que a Bíblia fala é que Jesus era Deus e se tornou homem. A Bíblia também deixa claro que ele não deixou de ser Deus enquanto humano. E essa é a nota tônica de João. A sua divindade estava presente e as suas ações demonstravam a veracidade das suas reivindicações divinas. Então Jesus tornou-se homem, mas ele continuou sendo Deus. Então, nós não devemos olhar para Jesus como sendo 50% divino e 50% humano. Jesus era 100% divino e 100% humano. Mesmo que ele não tenha assumido a natureza moral de Adão depois da queda, ele assumiu a natureza moral de Adão antes da queda, ou seja, ele mesmo não tinha propensão pecaminosa. Romanos 8:3 vai dizer isso de forma bem clara. Ele não deixava de ser humano. Adão era 100% humano antes da queda, Jesus era 100% humano. Como essas duas naturezas se relacionavam, é melhor nós não entrarmos nessa questão, entende? São questões difíceis e a Bíblia não explica, assim como a Bíblia não explica a origem de Deus. A Bíblia apenas fala, no princípio Deus criou. Ela assume que Deus sempre esteve lá. Ela assume, e nós não devemos tentar explicar a natureza divina. E tentar explicar como este Deus se tornou homem, a Bíblia também não entra são mistérios. Talvez possamos usar a expressão de Paulo, é o mistério da piedade, não é? O mistério da piedade. Como Deus se tornou homem e continuou sendo Deus, o fato é que na pessoa de Jesus Cristo nós temos esse relacionamento perfeito entre o ser humano e a divindade, e é por meio desse relacionamento que nós encontramos a salvação, né? Porque Deus se fez homem, assumiu o nosso lugar, que nós podemos ter esperança de vida eterna. Nós vamos fazer um breve intervalo agora para a gente respirar um pouquinho, para você curtir assim a beleza que é esse intervalo do Novo Tempo, né? Para você assistir essas coisas, essas mensagens lindas, mas você não pode esquecer que o programa volta já já. Nós já voltamos aqui para continuar conversando com você sobre o Evangelho de João. Eu queria fazer uma recomendação especial para você que acompanha o programa Lições da Bíblia e gosta da Palavra de Deus. Olha, você precisa ter o nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina, que é a base aqui da nossa conversa cada semana. E é muito bom você ter esse material, porque vai ajudar você a ter disciplina para estudar a Bíblia, não é? A Bíblia é a Palavra de Deus e é o pão divino que desce a nós todos os dias. E é bom que a gente tenha um compromisso de estudá-la diariamente. E a lição da Escola Sabatina, o nosso guia de estudos, tem exatamente essa proposta, separar uma porção diária da Palavra de Deus para entregar a você, para abençoar seu dia, para alimentar sua mente com conhecimento divino e aquecer seu coração com a mensagem de Deus. Então, eu recomendo que você tenha esse material. E como faz para adquirir? Muito simples, é só você acessar cpb.com.br e aí você vai entender como adquirir esse e outros materiais da Casa Publicadora Brasileira. Vamos continuar conversando aqui no Evangelho de João. Estamos aqui no prólogo desse Evangelho, na introdução desse Evangelho. Estamos vendo a apresentação que o evangelista João faz de Jesus Cristo, a sua preexistência, o seu poder, a sua divindade, quem ele é. Pastor Brenha, todas as evidências de Cristo e o seu poder, a sua divindade, elas, no entanto, foram rejeitadas por pessoas que viveram nos tempos de Cristo, né? E o evangelista João deixa isso já evidente logo no início também, que houve uma parcela significativa da audiência de Cristo que não recebeu. É verdade, né? É interessante isso porque pode até parecer uma coisa incoerente, né? Imagina, a revelação maior de Deus, né?
habitou entre nós, não é? Então, mas a Bíblia traz esse aspecto que, para mim, é um aspecto muito triste, né? Eu acho que a rejeição é uma coisa que dói, né? Eu acho que dói menos apanhar do que ser rejeitado, né? Na verdade, a rejeição é algo muito triste. E é isso que o Evangelho de João nos fala, né? Olha aí, a partir do verso 10, diz assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quer dizer, essa declaração de João, ela é muito impressiva. Porque se você olhar ao longo da história bíblica, desde o conceito do pacto e da aliança que Deus faz com o seu povo, desde lá o Antigo Testamento, com Abraão, e aí as alianças vão sendo sucessivamente repetidas ao longo da Bíblia, a gente vê Deus tomando sempre a iniciativa. E é interessante uma coisa, me permita só ler aqui eu estava pensando exatamente agora nesse texto, uma mensagem de Deus através de Ezequiel, está lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, verso 27, Ezequiel diz assim, o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Então a gente vê isso sendo repetido constantemente ao longo da Bíblia, né? O tabernacular, o estar, o armar a tenda, o estar entre o povo. E isso veio como uma resposta negativa, né? Uma rejeição da parte desse povo a qual ele fez uma aliança e o rejeitou. E o que isso tem para nós? Mas a gente lê na sequência, João diz assim, olha, mas a todos quantos o rejeitaram, ou melhor, o aceitaram, melhor dizendo, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Ou seja, ao mesmo tempo que há uma nação pactuante a qual ele estabeleceu essa aliança o rejeita, essa oferta de graça, de misericórdia, ela é oferecida a todos nós hoje. Né? Agora você veja que coisa interessante, de fato os elementos pactuais da aliança com Israel estavam presentes ali, mas o evangelista João, no verso 10, tem o cuidado de tornar essa rejeição mais abrangente do que apenas aos judeus. Sim. Ele diz que o verbo estava no mundo, que foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Observa que o evangelista tem o cuidado de dizer, olha, de fato tem um povo histórico que participa desse processo de rejeição, juntamente com os romanos, mas toda a humanidade, de alguma forma, estava presente representada naquela rejeição, como toda a humanidade também estava presente, incluindo os judeus, na possibilidade de se tornar filho de Deus, como você coloca na sequência. Né? E isso está presente durante o Evangelho de João. Nós percebemos no Evangelho de João sendo as pessoas do mundo sendo separadas em dois grupos. Aqueles que creem e aqueles que não creem. Quando nós chegamos na lição de quarta, tem um dos textos mais conhecidos da Bíblia, chamado Verso Áureo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo, ou seja, não era só para um grupo específico, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é interessante que o final desse capítulo, João capítulo 3, verso 36, diz assim, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então ele faz a divisão entre esses dois grupos, aqueles que creem e aqueles que não creem. Agora, a lição traz um ponto importante. Ela observa que o substantivo fé e crença não aparece no Evangelho de João. Já o verbo crer, ele aparece 98 vezes, somente no Evangelho de João. Isso aqui expressa que se alguém crê em Cristo, isso implica em algo muito maior do que um conjunto de crenças. Isso implica numa maneira de viver. Eu ouvi uma história, não sei se é uma história verídica ou não, há elementos que podem me fazer acreditar que aconteceu de fato, mas não tenho certeza. Um senhor, ele amarrou uma fita
de cima de um prédio até um outro. Havia ali talvez uns 30 metros de distância. Não sei se vocês já ouviram falar daquele esporte chamado slackline, se eu não estou errado, é esse o nome, que andam sobre a fita. Só que aquele homem tinha um diferencial, ele falava que ia atravessar por cima da fita, era uma distância pequena, existem recordes bem maiores hoje, mas empurrando um carrinho de mão desse de construção, né? Juntou muita gente. Televisão, estava lá embaixo, o pessoal filmando, o repórter. E aí um repórter falou, um jovem, você acredita que ele vai conseguir? Ele falou assim, eu não acredito, ele é um maluco, nós vamos ver essa pessoa morrendo hoje aqui na frente de todo mundo. Eu não acredito, é impossível. E diz a história que chegou o momento, aquele senhor, ele ultrapassou os 30 metros, empurrando um carrinho de mão, euforia lá embaixo, o pessoal batendo palma. E o repórter voltou para o jovem e falou assim, mexendo com ele, né? Falou, ele conseguiu, né? E o jovem falou, realmente, ele é muito bom, eu nunca vi algo assim, ele tem um talento tremendo. O repórter falou, ele está dizendo que vai voltar. Você acredita que ele vai conseguir voltar? Ele falou, é claro que eu acredito, ele já mostrou uma vez que ele pode, que ele é bom. E o repórter falou assim, só que ele está precisando de alguém para subir no carrinho. Você pode subir? Ele falou, não, aí não, né? Eu fico pensando, sim, em alguns momentos não é a nossa atitude, nós falamos, nós acreditamos. Eu acredito que Deus tem poder, eu acredito que Ele é real, acredito que Ele pode ajudar e conduzir a minha vida. Mas nos momentos mais desafiadores, quando ao lermos a palavra nós entendemos Deus pedindo para a gente subir, permitir Ele guiar, nós muitas vezes recuamos. O que ele está nos ensinando aqui é que há uma diferença entre aqueles que creem e aqueles que não creem, mas aqueles que creem, isso impacta a vida. Se eles acreditam de verdade, eles entregam a vida se necessário, eles se movimentam a um comportamento diferente. Muito bom. Pastor Paroski, o que temos mais aí? O Evangelho de João, aqui no prólogo, apresenta Jesus como o Filho de Deus, rejeitado por uns e aceito por outros. O pastor Henrique colocou essa questão da crença e a descrença. De fato, essa é uma divisão muito pertinente, né, no Evangelho, entre os que creem e os que não creem. O Evangelho, ele visa apresentar Jesus como o Deus encarnado. E, voltando ao versículo 14, diz lá, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória. A glória de Jesus é sua divindade, suas ações divinas. E esta glória, ela estava disponível a todos. No primeiro milagre, manifestou-lhes a sua glória e eles creram nele. Milagre do capítulo 11, se creres, verás a glória de Deus. A glória é a divindade de Jesus, é quem Jesus realmente é. E isto foi tornado visível a todos. Mas nem todos creram. João capítulo 12, versículo 37, termina o ministério público de Jesus dizendo, apesar de tudo aquilo que ele fez, eles não creram nele. Só um grupo pequeno realmente creu. Mas deixa eu só explicar, aproveitar um momento para fazer alguns comentários sobre o versículo 16, porque todos nós temos recebido, versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Algumas pessoas se apegam a esta passagem para dizer, está vendo? O Evangelho substitui a lei, Cristo substitui Moisés. Não, não é isso que João está dizendo aqui, de forma nenhuma. Em primeiro lugar, não existe nenhuma conjunção adversativa, não existe um mas, porém, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Não, não existe isso. O que é que João está dizendo? Esse verso, versículo 17, está continuando o pensamento que começa no 14. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Isso aqui nós já comentamos de que João se utiliza da linguagem do Êxodo para falar da encarnação de Jesus. Me farão um santuário, um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. Aí a glória de Deus vem, enche o tabernáculo e agora Jesus arma o seu tabernáculo por meio da encarnação e nós vimos a sua glória. E no contexto de
Êxodo, quando Moisés pede para ver a glória de Deus, Êxodo capítulo 34, Deus acaba passando diante de Moisés, ele coloca Moisés na fenda da rocha e ele proclama o seu nome. Em Êxodo 34:6, ele proclama o seu nome como um Deus de graça e de verdade. E agora, João está dizendo que aquele Deus que se fez carne, ele veio cheio de graça e de verdade. Se reportando àquele episódio do Êxodo. Então, quando ele diz aqui, a lei foi dada por intermédio de Moisés, ele está apenas afirmando um fato histórico. Deus deu sua lei por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade que se apresentaram pessoalmente por Deus lá, foram reveladas agora pessoalmente por Jesus Cristo. Então, Moisés não foi o intermediário da graça e da verdade. Lá veio diretamente de Deus e aqui diretamente de Cristo. Que coisa maravilhosa poder estudar a palavra de Deus e aprender coisas tão especiais, tão preciosas como essa. Jesus é o Filho de Deus, ele se tornou homem para salvar aqueles que creem nele. O convite de Cristo hoje é para que você creia nele, em sua palavra e aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida. Esta oferta maravilhosa está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Nós esperamos você na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.